Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani e hoje convido vocês para conhecerem o meu jardim das vogais. Isso mesmo, estamos entrando em uma nova estação, a estação das flores. E eu adoro flores, então por isso hoje transformei a minha casa em um jardim para mostrar para vocês essas 5 letrinhas que são tão especiais e tão importantes do nosso alfabeto. Então eu começo contando para vocês um poema da Isabel Cristina Silveira Soares que se chama As Vogais. E ele começa assim: Conheci umas letrinhas que são tão especiais. Todas têm a sua importância. Nisso, elas são iguais. Dizem ser tão amiguinhas e em nada são rivais. Juntinhas nas palavras, são elas as vogais. Esse foi o poema dessas 5 letrinhas tão importantes que nós temos no nosso alfabeto. E essas 5 letrinhas são a letra A de abelha, de anel, de anjo. A letra E de escola, de escada. A letra I de índio, de igreja, ilha. A letra O de ovo, de olho. A letra U de uva, de urso. Dentre tantas outras palavras que nós temos que iniciam com essas 5 letrinhas. E também podemos formar algumas palavras bem pequenas usando somente essas 5 vogais. E eu tenho certeza que vocês conhecem essas palavrinhas e utilizam no dia a dia de vocês. Algumas delas são: ai, ei, ui, ué, oi, au. E tem outras também que nós podemos formar usando essas 5 letrinhas, mas aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. E hoje, então, gente, eu trago algumas dicas de tarefas, 4 tarefinhas que nós podemos fazer com as nossas crianças nas nossas casas, com materiais que normalmente nós temos em casa, tá? E quem não tiver os materiais que eu mostro aqui, pode adaptar, tá, gente? A intenção das tarefas são assim como eu mostro agora no vídeo. A primeira tarefinha que eu tenho como dica para vocês é propor que a criança modele as letras, as vogais, com massinha de modelar. Então, em uma folha, pode-se escrever as letras ali e a criança vai modelar, observando aquelas letras e colocando-as em cima da letra que está escrita na folha. Certo, gente? A segunda dica de tarefinha que eu tenho é com palito de dente, fósforo, palito de picolé, palito de churrasco, propor que a criança forme as letras das vogais utilizando somente esses palitos. É bem legal e normalmente a criança, quando olha aquele monte de palito em cima da mesa, não imagina que possa virar letra, mas depois se surpreende e acha bem interessante. A terceira dica de tarefa que eu tenho para fazer em casa com as crianças é acertar argolas em garrafas. Eu destaquei cada garrafa com uma letrinha, tá? E aí a criança pode tentar acertar aquelas argolas nas garrafas e depois pode fazer um joguinho com ela de contar quantas argolas acertou em cada letra. Para cada argola, a criança pode pensar em palavras que iniciam com aquela vogal, certo, gente? E a minha quarta dica de tarefa sobre as vogais é: utilizando uma caixa de ovos,
colocar palitos com várias letras aleatórias e a criança utilizando um prendedor para fazer a função de pinça, pegar, observar e procurar somente as vogais. Depois a criança pode organizar na mesa ali na ordem das vogais. Certo, gente? Existem muitas outras dicas de tarefas, tá? E hoje então eu venho com essas 4 dicas para vocês. Espero que todos estejam bem, se cuidando e até a próxima!